Amém, igreja? Nós estamos aqui nessa tarde, onde Deus nos dá essa oportunidade de estar na casa dEle, para poder ouvir a Tua palavra, a palavra dEle, que ela venha gerar fé no nosso coração, porque a Bíblia diz no livro de Romanos, que a fé vem, ela vem. Você já tem fé no teu coração, mas é vindo mais fé para que você vença as suas dificuldades, através de ouvir e ouvir a palavra de Deus. E aqui no livro de Josué, capítulo 14, versículo 10, olha o que diz aí, igreja: e agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse. 40 anos são passados desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que já tenho 85 anos. Ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força? Então tal é a minha força, tanto para a guerra, para sair e para entrar. Olha só essa declaração deste personagem que se encontra aqui na Bíblia, que foi um homem que contribuiu para a história da vinda do povo de Israel, da retirada do povo de Israel do Egito, levado para a terra que mana leite e mel. Esse homem, igreja, nada mais é um homem chamado Caleb, um homem que declara aqui nessas palavras, são as palavras dele, que o tempo não conseguiu tirar dele a força, que o tempo não tirou dele a promessa que Deus um dia fez para ele, que ainda que passou um tempo, ele conviveu no deserto junto com a geração que foi morta no deserto, ele prevaleceu, como diz a palavra do Senhor, e aqui depois de 45 anos, ele se encontra nessa declaração, falando que, olha o começo do versículo para você ver, o que ele fala aqui no começo do versículo, ó. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, tá? Eis que o Senhor me conservou em vida, como disse. Igreja, deixa eu falar para você, você não depende de pessoa alguma para você ter vitória na sua vida. A única coisa que você depende é de Deus, a sua fé, a sua comunhão com Ele, a sua dependência é só disso. Porque quando você depende dos outros para receber alguma coisa, vai entrar decepções em você, decepções por causa que você está esperando em pessoas, em homens. Mas quando você ouve a palavra de Deus, recebe de Deus a promessa no teu coração, luta contra a incredulidade e o medo que quer fazer parte da nossa vida. A incredulidade, nós vamos ver daqui a pouco, a incredulidade e o medo quer fazer parte, porque são reações naturais. Nós somos medrosos por natureza, diante de dificuldade, por natureza, nós temos a facilidade de recuar. Mas quando Deus nos chama para a presença dEle, Ele nos dá o Espírito dEle, nos coloca uma segurança que vem dEle, que um dia Ele foi para a cruz, nos resgatando, que deu para nós essas promessas, segurança vem dEle. E se nós lutarmos contra a incredulidade, prevalecendo na crença da palavra, afirmando, andando, caminhando na palavra, afirmando, igreja, o tempo pode até passar,
você pode até ter lutas extensas que prevalecem uns dias a mais, uns anos a mais, mas Deus vai confirmar a vitória, porque aquele que fez a promessa é poderoso para cumprir. Mas às vezes, igreja, um exemplo desse aqui, nós pegamos exemplo de outras pessoas que estão aqui na Bíblia, que trazemos para a nossa vida e perdemos o que Deus tem. Esse homem, igreja, ele estava provando daquilo que Deus um dia prometeu para ele. Ele diz aqui, ó, olha para você ver, ó: e agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse. O que Deus tinha falado para ele estava se cumprindo. E no começo do outro versículo ele diz que ele era tão forte naquele dia como no dia que começou a espiar aquela terra, a caminhar com Deus. Quantas pessoas, igreja, nós temos convivido que era para estar mais forte pelos anos que eles têm na presença de Deus, e às vezes elas estão mais fracas por quê? Será que um Deus retira de nós a força? É porque falta crer, falta envolvimento, falta desafiar você mesmo a viver pela fé, porque quando eu desafio a mim mesmo a viver pela fé, eu vou dar o passo pela fé, eu vou crer pela fé, eu vou vencer pela fé. Então esse homem é o Caleb. Aonde começa a história dele? Vai lá no Números 13, aqui começa a história dele. Olha que história, igreja, de um homem que diante de uma geração de pessoas, né? A Bíblia diz, mas assim pela contagem da história, né? Ele prevaleceu na fé com Deus. Aqui no Números 13, a partir do versículo 1, Deus chega com o povo dele em um certo lugar. Deus envia 12 espias. Quantos eram? 12, um de cada tribo, e não era qualquer um não, era o príncipe de cada tribo. Foi pessoas escolhida, enviou na terra, dizendo: vocês vão espiar a terra, vão trazer o relatório da terra como ela é, para que quando vocês entrarem, vocês não ficarem assustados com o que tem lá, porque eu que vou vencer os vossos inimigos, mas vocês é necessário que saibam o que tem lá. Deus deixou nós enganados a respeito do mundo espiritual. Ele diz que o diabo vem matar, roubar e destruir, que ele é o ladrão, que nós temos um inimigo, que nós não lutamos contra a carne e o sangue, mas contra principado e potestade. Nós temos uma batalha. Deus não nos deixou enganado como esse povo aqui. E eles ficaram 40 dias naquela terra, espiaram a terra. Olha o relatório que eles trouxeram, ó. 13, versículo 27. Números 13, 27. Olha o que eles disseram aqui, ó. E contaram e lhe disseram: fomos à terra que nos enviaste. Olha para você ver, igreja, verdadeiramente mana leite e mel, esse é o seu fruto. Então eles foram àquela terra, foram àquela terra, trouxeram um relatório, verdadeiramente confirmou o que Deus tinha falado. Trouxeram um cacho de uva que precisou de 2 homens para poder carregar aquele cacho de uva, trazer aquele fruto da terra. Então eles tinham que, a partir daí, igreja, confiar que Deus ia introduzir eles naquela terra. Porque a terra era da forma que Deus falou, tinha o fruto que Deus falou. Deus, igreja, quando nos chama para a presença dele e nos dá a conhecer as promessas
o mistério da fé, aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, Ele está trazendo no nosso coração que é verdade a palavra de Deus, porque Ele coloca essa verdade no nosso coração. A partir daí, nós temos que confiar nele, lançar, que Ele vai nos ajudar a vencer as dificuldades que nós vamos ter pela frente. É o que aquele povo deveria ter feito. Mas mesmo com esse relatório, mesmo eles sabendo que a terra era boa, eles começam a deixar a incredulidade tomar o coração. É o que acontece demais. Eu tenho certeza que Jesus é o Salvador, que Jesus pagou um preço por mim, que as promessas dele é verdade, mas às vezes vou deixando a razão, a insegurança, a incredulidade tomar conta do meu coração. Isso entristece o coração de Deus, porque a alegria de Deus é rever pessoas perseverantes. Nós vamos ver aqui, ó. Olha para você ver, ó. E contar-lhe disseram: fomos à terra que tu enviaste, verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto. Agora começa a incredulidade dele, o medo, igreja, o medo tomando conta, ó. O povo, porém, que habita nessa terra é o que, igreja? Poderoso, a cidade fortificada e muito grandes, e também ali vimos filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, os heteus, os jebuseus habitam na montanha, os cananeus habitam junto ao mar, pela margem do Jordão. Era novidade eles contar que não, Deus, quando levou eles naquela terra, Deus sabia o que tinha lá. Deus sabe de tudo que vamos passar a partir do momento que nós aceitamos Ele como Salvador. Ele sabe que na frente você pode enfrentar uma luta, talvez na vida financeira, talvez na vida familiar, talvez na sua saúde. Não vai ser novidade para Deus isso, mas para você pode ser uma novidade e começar a entrar no teu coração a incredulidade. Por isso que a confiança, igreja, nós temos que prevalecer no nosso coração. Quando eles começaram a engrandecer demais aquele povo que estava naquela terra, e Caleb percebe que eles estavam engrandecendo, que tem gente assim, não tem? Engrandece mais a luta do que Deus. Não estou aguentando, não estou passando por isso, é luta demais, vai engrandecendo aquilo ali. Igreja, maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Então Caleb percebe que ele estava engrandecendo demais aquele povo, aquela cidade fortificada. Olha o que Caleb faz, ó. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente, olha para você ver a diferença da pessoa que deixa a fé tomar conta do coração dele, ó. Certamente subiremos e possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Aí Caleb, ele começa a perceber que eles estão engrandecendo demais, e o povo que estava esperando aquele relato, o coração dele já estava derretendo pela incredulidade. Aí Caleb percebe, fala: não, certamente nós vamos prevalecer contra aquela terra, porque essa é a nossa herança. Ele cria que Deus já tinha tirado daquele povo a segurança, tinha tirado daquele povo as mãos dele e deixou aquela terra para aquele povo. Agora, olha o 31, igreja. Mesmo Caleb dando uma palavra, cuidado com a incredulidade. Olha para você ver, ó. Versículo 31. Porém, os homens que com ele subiram, disseram: o que eles disseram? Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Está vendo, igreja? Ali o coração já tinha sido tomado pela incredulidade, ó. É mais forte do que nós. E difamaram a terra que tinha espiado, dizendo: os
dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os moradores. Olha o medo, igreja. E todo o povo que vimos ali nela são homens grande estatura. Também vimos ali gigantes, filho de Anak, descendente de gigantes, e éramos aos nossos olhos, presta atenção, igreja, era aos nossos olhos como gafanhoto, assim também éramos aos seus olhos. Você reparou que o medo, igreja, quando ele vai tomando o coração e você vai alimentando o medo, você se sente diante de uma situação, por menor que ela seja, por maior, nada. Sente uma pessoa totalmente incapacitada de romper aquilo ali. É o medo quando toma conta. Mas olha a diferença do Caleb. O Caleb, igreja, ele viu o mesmo gigante, ele viu as mesmas cidades fortificadas, ele viu as mesmas coisas que eles viram, mas porém ele decidiu no coração dele crer que Deus ia introduzir. Esses começaram a olhar eles de uma forma, e de a pouco eles disseram assim: e éramos aos nossos olhos. Você não pode ver você como uma pessoa inferior. Você é o melhor de Deus. Você é uma pessoa que Deus escolheu para manifestar o poder na sua vida. Agora, o medo, a dificuldade tenta neutralizar, tirar isso do nosso coração. Deus, ele te chamou com promessa. Não deixa situações, ao contrário, te fazer de você um nada, que você tem poder de Deus com você. Aí ele diz assim: e era aos nossos olhos, como o gafanhoto, e era também aos olhos dele. Está vendo? A situação já tinha tomado o coração dele. Mas Caleb, igreja, é o exemplo. Agora você vai pular para Números 14, versículo 21. Depois, se você quiser ler em casa, continuando, você vai ver. Nós vamos pular aqui, Números 14, 21, continuando a história de Caleb, tá? Olha o que diz 14, 21. Porém, tão certamente como eu vivo, Deus falando, e como a glória do Senhor encherá toda a terra, e que todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram, quantas vezes? Ali já tinha tentado 9 vezes, mais uma vez Deus já, estas 10 vezes, e não obedeceram a minha voz, não verão o que? A terra que aos seus pais jurei, nenhum daqueles que me provocaram o verá. Olha a sentença, igreja, que estava sendo batida, está vendo? Batida. Nós temos que tomar cuidado com isso, igreja. Temos que cuidar, porque a incredulidade provoca Deus, ela provoca Deus. Por isso que eu tenho que buscar Deus e permanecer na fé. Deus falou só: está entendendo? A 10ª vez que vocês me provocaram, vai ser a última vez. Vocês não vão ver a terra que eu prometi. Deus estava tirando dele. Agora, continua aí, versículo 23 ainda, ó. E não verá a terra que seus pais jurei, nenhum daqueles que provocaram verá. Agora o 24, olha o que diz: porém, quem, igreja? O meu servo Caleb. Olha a declaração de Caleb lá atrás. Olha o que Deus fala. Deus tirou daquele povo. Aquele povo era mais ou menos da idade de Caleb. Era a idade de Caleb. Eles iam morrer no deserto, mas o Caleb ia chegar lá. Aqui, ó. Porém o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito. Está vendo? E qual que era o espírito de Caleb? Outro espírito. Perseverou em seguir-me. Qual que era o espírito de Caleb, igreja? Era de incredulidade ou de fé? De perseverança ou de pessoas que param no meio do caminho? Era perseverança. O espírito dele é isso. Aí Deus falou assim: eu vou tirar desse povo
aquilo que eu prometi, mas o meu servo, por isso que eu volto aqui e repito, você não depende da igreja, você não depende do pastor, você não depende do missionário, você depende só de Deus para as suas conquistas. Por isso que Deus chamou a igreja, cada um de nós, e deu para nós o Espírito Santo para te guiar você. Ele não deu um pastor para guiar você, ele deu um pastor para poder te ensinar, te ajudar, mas para guiar você é o Espírito dele. Agora, tem que buscar a ele, tem que manter uma comunhão com ele, tem que assentar no coração esse espírito de perseverança. Aquele que perseverar até o fim. Olha o destaque aqui, igreja. É à toa que Deus estava promovendo ele. Deus não tem os seus queridinhos, Deus não tem os seus queridinhos. Deus tem pessoas que respondem para Deus aquilo que Deus fala ao coração, aquilo que Deus coloca na palavra. E nessas pessoas ele trabalha. Olha para você ver, porém o meu servo Caleb, porquanto houve outro espírito e perseverou em seguir-me, levarei, e eu o levarei à terra que entrou, e a sua descendência possuirá a terra. Aí Deus está dizendo o que? Eu levarei, está vendo? Eu levarei. É Caleb e Josué, tá, igreja? Mas Josué, como ia tornar um líder, ele está falando de Caleb. É Caleb e Josué, né? Eu levarei, tá vendo, igreja? O que Deus faz na vida daquelas pessoas que decidem. Agora pula aí para o versículo 30, 14 e 30, para a gente andar aqui, Depois, se você quiser ler em casa, você lê a história toda. Versículo 30: não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Está vendo, igreja? Não entrareis na terra a qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela. Ele faria habitar nela, salvo quem? Caleb e Josué. Vamos pular lá para o número, Josué capítulo 14. Então você viu lá Deus falando que ia levar Josué, tá vendo? Isso é o que eu estou falando. Compensa o seu esforço para perseverar, para crer, para deixar Deus levar você às suas conquistas, buscar a Ele de todo o teu coração, envolver, entregar por completo, não ter uma vida mais ou menos na presença de Deus, que a vida mais ou menos na presença de Deus vai gerar mais incredulidade no teu coração do que fé, porque nós precisamos de força, e força vem quando eu busco a presença dEle. Então, olha a declaração de Caleb aqui, igreja, 14, versículo 10: e agora, eis que o Senhor me conservou em vida. Está vendo? Quantas pessoas começaram bem com Jesus, entenderam os planos de Jesus e não deixaram Jesus fazer uma obra na vida? Quantas pessoas? Talvez seja até o seu caso, tem sido mais derrota do que vitória. Igreja, Deus nos chama pessoas para poder ficar ao meio caminho, não. Deus chama pessoas para ir até o fim, mas não depende de Deus, depende do crer na palavra dEle. E na palavra dEle, quando eu creio, Ele vai me conservar, Ele vai cuidar de nós até as promessas se cumprir e até a volta dEle. Agora, o que eu tenho que fazer, igreja, é crer naquilo que Ele falou, nas promessas. Olha o que Ele diz aqui, eis que agora o Senhor me conservou em vida, como disse. Ele não disse lá em Números que ia levar Caleb e
a descendência dele para aquela terra? Aqui, ó, cumprindo aqui, ó. Sabe quantos anos passaram? 45 anos. 45 anos, Caleb conviveu com aquela geração que espiaram a terra, que ouviram os espias falando, morreram todos, só ficaram Caleb, Josué e os filhos daquele povo. O Caleb aqui era exemplo, igreja, para aqueles filhos daquele povo que estava entrando naquela terra. Olhava para Caleb, só estava Caleb e Josué de uma idade a mais, e todos novos, de 20 anos, 25 anos, e Josué e Caleb 80, 85 anos. Contava história para aqueles meninos. É isso, igreja, que Deus quer, que você prevaleça, para um dia você falar para alguém que está começando, para as pessoas que estão em volta de você. Deus honra aqueles que andam com Ele, Deus concede força em vida. Aqui, ó, como disse, ó, 45 anos são passados desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e agora eis que hoje tenho 85 anos. 85 anos conviveu com aquele povo, com a quantidade daquele povo, Deus destruindo aquele povo, que Deus já tinha tirado deles a promessa, conviveu com aquele povo. Agora, olha essa outra declaração dele aqui, igreja, ó. Versículo 11: e ainda hoje estou tão forte, né? Tão forte. Como está a sua vida, igreja? Você está tão forte como no dia que começou? Ah, pastor, eu estou quase parando. Não faça isso com você. Você tem que assentar no teu coração, igreja. Um dia nós vamos estar diante de Deus, dando conta da nossa vida, dando conta daquilo que um dia Ele deixou a gente ouvir. Nós vamos dar conta daquilo que Ele nos deu. Por isso que hoje eu tenho que tomar posição diante dEle, porque se eu tomo posição dEle, se eu creio naquilo que Ele mostrou, igreja, a única coisa que eu tenho que fazer é só caminhar e avançar, porque o próprio Deus vai banindo, vai tirando do nosso caminho as dificuldades, aquilo que são os nossos inimigos. Agora eu tenho que crer e avançar, tirar todo o medo, tirar toda incredulidade. Olha, você vê, ó, ele diz assim: eis que hoje eu sou tão forte como no dia, tão forte como no dia. O tempo não conseguiu tirar a força, tirar a esperança, tirar a expectativa, tirar o sonho. E quantos nos nossos dias de hoje, igreja, estão fracos na fé, estão fracos numa igreja que tem uma palavra boa, como tem a Igreja da Graça aqui, tem uma palavra boa, e são pessoas que estão fracas. Por quê? Porque falta envolvimento com Deus. A sua vida não pode pautar só no culto de igreja. A sua vida com Deus não pode ser só isso aqui, igreja. Você tem que continuar lá fora, em obediência, em buscar Deus, em negar a si mesmo, em obediência à palavra de Deus, em santidade com Deus lá fora. Isso aqui é só o começo. Lá fora continua a leitura, continua a oração, porque nós precisamos dessa força. Ele diz assim: eis que hoje, ó, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força? Tal é agora a minha força, tanto para guerra. Está vendo? Tanto para a guerra, tanto para as batalhas. As batalhas, ela existe, igreja. Ela existe, batalhas. Mas se você está forte, o que você faz na batalha, igreja? Você não fica como louco, preocupado, ansioso, nervoso. Não, você só mantém a sua posição, resistindo o teu inimigo, falando para ele:
da palavra, mostrando para ele a promessa, falando que Deus faz e fez, e vai rompendo aquela barreira. A Bíblia diz: se eu resistir, ele vai fugir. Mas para me resistir, igreja, para me resistir, eu tenho que estar forte. E como é que eu mantenho forte, igreja, na minha caminhada? A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Como você alegra o coração de Deus? Crendo, prevalecendo, perseverando, santificando, envolvendo com Ele, tendo Ele em primeiro lugar na sua vida. Em primeiro lugar na sua vida, você vai gerando força em você. Aí as guerras vêm, você olha para a guerra e fala: Deus vai me dar vitória nisso aqui, porque você passa a ter experiência lá atrás com Deus. Ele diz assim: eu tenho a força, qual era, tal é, tanto para a guerra, olha aqui, tanto para a guerra, como para sair e entrar. Ele tinha tanta força para a guerra, como para sair também de situações. E tem situações que você não tem que guerrear, você tem. De José do Egito, quando aquela mulher deu de cima dele, ele tinha que ter força de Deus, santidade, para poder fugir de toda. Porque se tiver fraco, igreja, às vezes é envolvido na tentação. Mas se estiver forte, tem força para guerrear, e para entrar na guerra, e também para sair de situações que quer nos envolver. Então o Caleb, ele estava nessa situação que ele conta aqui, igreja, e trazendo para a nossa vida, igreja. É tempo de levantar, é tempo de acordar, que Jesus está voltando. Aquilo que Ele deixou você ver, que existe um céu, que existe uma eternidade, é o que Ele quer fazer, que as promessas dEle de salvação da sua casa, restauração da sua saúde, é o que Ele quer fazer até chegar o dia que Ele buscar e ser um exemplo para pessoas que estão perto de nós. Pessoas ver você lá na frente, depois de 20 anos, você está bem, Deus tem feito uma obra na sua vida. Então essa é a história que Deus quer para nós. Amém? Dê para Ele uma linda salva.